Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Pessoal, eu estou vendo que vocês estão muito espalhados aí. Eu quero convidar vocês a vir mais aqui para frente, aqueles que quiserem, se achegarem aqui mais próximo. Eu não vou morder ninguém, Deus é no nosso meio. Fique à vontade, que você possa se aproximar, se achegue. Não fica aí no fundo não, bate mó vento frio aí. Vocês não sentem frio aí não? Eu sinto aí atrás, eu sinto um gelo, irmão, aí atrás, um vento que bate gelado aí, mas aqui na frente tem o fogo do Espírito Santo. Venha se aquecer, mas fique à vontade, você está na casa do Pai, eu não vou te obrigar, tá bom? Que Deus possa falar ao teu coração nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo, ele já vem falando no nosso meio, já tem falado através dos louvores, através da abertura desse culto. Eu estou muito feliz por mais uma oportunidade, mais uma noite que o Senhor nos concede. E eu tenho algo a dizer ao meu Senhor, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é tudo na minha vida. E Vitória, Deus, Ele te ama, eu também. Fico muito feliz de te ver aqui, tá? Não esqueci da mensagem que você me mandou, não. Você é uma bênção nas nossas vidas. Que o Senhor, Ele fala ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir o livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 ao 41. Essa é a palavra que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite. E eu creio que Ele vai fazer a vontade dEle, assim como Ele tem feito no nosso meio, na minha vida, Ele vai fazer na tua também. E eu creio que o Senhor, Ele vai se mostrar na tua vida, porque Ele é contigo. Desde o momento que Ele te chamou, que Ele te escolheu, Ele disse que Ele tem algo para a tua vida, e Ele vai cumprir com a promessa dEle na tua vida, amém? Quem cria aí nas promessas do Senhor, diga eu. Glória a Deus. As promessas de Deus, elas não morrerão para a tua vida. Livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glórias a Deus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor por essa palavra. Deus é bom, Deus é fiel. Curve suas cabeças aí por um instante, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, diante da tua presença, Senhor, aqui estamos, queremos exaltar o teu santo nome. Rendemos a ti todo louvor, toda honra e toda glória somente a ti. Que o Senhor nessa noite possa ministrar os nossos corações, falar nas nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, se derramar no nosso meio. Nós te convidamos, Espírito Santo, faça morada em nossos corações, esteja habitando dentro de nós, para nossas vidas inteiras, Senhor, em nome de Jesus. Nos completa, Senhor, a cada dia, nos enche da tua presença. Nós pedimos a ti, Senhor, libera os teus anjos neste lugar, anjos ministradores. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és fiel e digno de todo louvor e toda honra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E quando o Senhor, Ele fala aos nossos corações, nós sentimos algo diferente, nós sentimos algo tremendo. Quando nós sentimos a voz do nosso Senhor falar dentro de nós, o nosso corpo, ele se estremece, a nossa alma, ela se abala, ela fica balançada, cada dia mais apaixonada pela presença do Espírito Santo. Nós nos apaixonamos cada dia mais pelo aquilo que Deus, Ele tem feito em nós. E assim também pelo que Ele é nas nossas vidas, porque Deus, Ele é maravilhoso.
Nós não temos palavras para expressar o quanto Deus é bom nas nossas vidas, porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele cuidou de nós. Nós passamos por aí 2 anos de pandemia, e até aqui, eu quero te dizer algo para você, que até aqui Deus Ele te sustentou. Ele te sustentou e não te deixou cair. Ele não te deixou vacilar os teus pensamentos, os teus caminhos. Ainda que você pensou em parar, em desistir, Deus ainda Ele diz para você nessa noite que Ele foi contigo e Ele vai continuar sendo contigo até o final da tua vida, porque Ele te escolheu, Ele te chamou para fazer grandes coisas na tua vida. Deus Ele não chama alguém na presença dEle para deixar morrer no meio do caminho. Deus Ele chama a gente para que nós venhamos seguir em frente e concluir com o propósito que Ele tem para nossas vidas. Então eu quero dizer algo para a tua vida nessa noite. Deus Ele tem um propósito para você, e ainda que você pense que você não vai chegar, que você não vai seguir, que você vai perder a tua batalha, a tua guerra, Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou seguir com você até o fim. Ainda que você pense em se desviar, olhar para os caminhos errados, Deus está dizendo que Ele vai ser contigo. E assim como foi ministrado aqui através dos louvores, que Deus Ele vai te buscar onde quer que você esteja, porque Ele te ama e Ele deseja cada dia alcançar o teu coração. Se tem alguém mais sedento pelo teu coração, meu amado, na tua vida, não é o teu amigo, não é o teu irmão, não é o teu esposo, não é o teu filho, mas aquele que está sedento pelo teu coração nessa noite é Jesus Cristo Nazareno. Ele está sedento pela tua adoração, pela tua vida, e Ele não desistirá de você até que você venha se render na presença dEle, porque Ele te ama, Ele é contigo, por onde quer que você esteja. Deus Ele estará sempre do teu lado, Ele não desiste de você. Irmãos, quando o Senhor Ele colocou essa palavra no meu coração, eu fui buscar na palavra dele sobre tempestade, irmãos. E aí nós vemos aqui uma situação onde Jesus Ele estava ensinando o povo, Ele estava ensinando os discípulos. Só que Jesus Ele decide entrar num barco e seguir no meio do mar para atravessar aquele mar. Mas a palavra de Deus ela nos diz que Jesus Ele vinha falando da lei da semeadura, do grão de mostarda. Jesus Ele estava ensinando na teoria para os discípulos, mas Jesus Ele decide dessa vez ensinar os discípulos na prática, como nós devemos ter fé, como nós devemos estar presente na presença dEle, como nós devemos nos portar na presença dEle. E aí Jesus Ele faz o quê? Ele pega o seu barco e sobe alguns discípulos, algumas pessoas com ele naquele barco, e naquele exato momento Jesus Ele começa a ensinar, Ele começa a falar por parábolas. Jesus Ele começava a ensinar o povo. Só que a palavra de Deus ela vem dizendo que durante aquele ensinamento, aquela caminhada, enquanto eles iam atravessando o mar, a palavra de Deus ela vem dizendo que se levanta um grande temporal, uma grande tempestade. E naquele exato momento os discípulos eles olham para Jesus e começam a questionar Jesus, porque Jesus ele estava dormindo e descansando de tanto que ele já tinha ensinado. Chegou o momento de descanso de Jesus. Só que a palavra de Deus ela vem dizendo que enquanto Jesus ele dormia na popa do barco, ele descansava a sua cabeça em uma almofada. E de repente veio um grande vento, um temporal, e os discípulos eles se assustaram, achando que ia morrer. Eles temeram a tempestade, olharam para Jesus: mestre, tu não se preocupa, não está ligando, não está atento, porque nós estamos prestes a morrer. Você não está olhando para nós, mestre, nos ajuda. Eu fico imaginando aqueles discípulos desesperados e pedindo socorro para Jesus, porque durante uma tempestade, irmão, as nossas vidas ela vem se amedrontar, e quando nós passamos por tempestade, é nítido que nós vemos pessoas decidindo a ficar escondido dentro da sua casa, ficar escondido no seu cantinho, porque a tempestade ela é forte, e ela tenta cada dia nos afogar, ela tenta cada dia nos derrubar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que no meio da tua tempestade, existe alguém que está do teu lado, pronto para ouvir a tua voz, clamando por socorro. Então ainda que você ache que a tempestade ela vai te derrubar, clame a Jesus, chegue até Ele, se achegue até Ele, não tenha medo de se achegar até Jesus. Ainda que você ache que você não tenha fé, Jesus Ele vai olhar para você: será que você não tem fé para falar que essa tempestade ela se acalma? Ei, Jesus está ensinando os discípulos naquele momento, que com a boca dele Ele tem autoridade para determinar o fim da tempestade. Como quer dizer para a tua
tua vida nessa noite. Jesus está dizendo para você, Ele te deu autoridade para você profetizar no meio da tempestade. Sabe por quê, meu irmão? Essa tempestade que você está vivendo hoje, ela não vai te afogar, ela não vai te derrubar. Essa tempestade que você está vivendo hoje, ela está vindo para te fortalecer, para te preparar, porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. E essa tempestade, ela não vai te derrubar, porque Jesus está na proa do teu barco. Irmãos, naquele exato momento, os discípulos, eles chacoalham Jesus. E Jesus, naquele exato momento, ele olha para os discípulos e começa a falar: você não tem fé? Vocês são homens que aprenderam comigo como fazer, como agir no meio dessa situação, mas vocês não sabem colocar em prática aquilo que eu ensinei para vocês. Jesus, ele estava dizendo para o discípulo: é necessário você começar a usar aquilo que Ele te ensinou, aquilo que Ele entregou na tua mão. E Deus, Ele vem falando aos nossos corações. Deus, Ele nos entregou ousadia, Ele nos entregou autoridade. Então cabe a nós abrir a nossa boca e falar que a tempestade, ela não tem poder no meio da nossa casa. A tempestade, ela não tem poder dentro do teu trabalho. A tempestade, ela não vai chegar até você, não vai chegar no teu casamento, não vai chegar nos teus filhos, porque você tem autoridade, você tem ousadia, você é servo, discípulo escolhido de Jesus. Só que aqui nós vemos uma situação, irmãos, aonde Jesus, ele está no barco. E mesmo assim, Jesus estando no barco, os discípulos, ele olham e se amedrontam. Eles ficam amedrontados, porque a tempestade era forte. A palavra de Deus, ela vem dizendo que o vento era muito forte. E de repente, o barco começou a se encher de água. E eles se desesperaram, correram para Jesus. E naquele exato momento, Jesus, ele desperta e fala para os discípulos: vocês precisam ter fé. Só que a palavra de Deus, ela vem dizendo que naquele exato momento, Jesus, ele fala ao mar: aquieta-te. E de repente, o vento, ele para. E quando nós vamos estudar sobre vento, sobre tempestade, para um vento, um furacão, ele se acalmar, é necessário ele retroceder. Fugiu a palavra da mente. É necessário ele retroceder as escalas. Porque, ou seja, talvez ele venha com a escala de 80. Para ele parar, ele precisa voltar para 60. De 60 para 30. De 30 ele vai chegar a 0 até parar. Só que a palavra de Deus, ela vem dizendo que quando Jesus, ele fala... Ei, meu irmão, você não entendeu, porque Jesus, ele falou. Jesus, ele não precisou gritar para a tempestade se acalmar. Jesus, ele não precisou berrar para que a tempestade viesse a acalmar. Ou seja, no momento que Jesus fala, apenas aqueles que estavam no barco ouviam, mas quem estava fora do barco não estava ouvindo. Então Jesus está dizendo para você: permaneça no barco, ainda que a tempestade ela seja forte, permaneça no barco, não desiste, não desce do teu barco, porque Jesus está no barco com você, meu amado, e só vai ouvir, viver o sobrenatural quem está no barco. Ei, quem está fora do barco vai ficar olhando, vai perguntar o que está acontecendo e não vai entender. Ou seja, quem está de fora da tua vida vai apenas olhar e vai começar a admirar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, aquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida. Ei, meu amado, você não está entendendo, sabe por quê? Quem está de fora está apenas contemplando a tua vitória. Mas eu quero dizer para você, quando Jesus ele derramar a tua vitória, você vai sair do barco, você vai para fora e vai levar a tua vitória para aqueles que estão lá fora também. Ei, o que Deus vai fazer na tua vida é grande, é tremendo, é forte, porque Deus ele te chamou para colher o melhor dessa terra. Deus não te chamou para viver de migalhas. Deus ele te chama como filhos e como filhas. Ou seja, nós somos herdeiros de Cristo Jesus. Ei, Jesus ele te ama, meu amado. Você acha que Jesus vai deixar você sozinho nesse barco? Não, Ele está com você no meio da tempestade que você está passando. Eu não sei a tempestade que você tem vivido. Eu não sei qual é a tua tempestade que tem atrapalhado a tua fé. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está falando para você, apenas coloca a tua fé em prática, porque a tempestade ele já acalmou na tua vida. A tempestade, os ventos que sopraram contrário à tua vida, Jesus está dizendo para você nessa noite que Ele está acalmando a tempestade, porque Ele fala hoje, aquieta-te e para. E a tempestade ela vai parar na tua vida.
Porque Jesus nessa noite está liberando para você o final da tempestade na tua vida, e Ele libera autoridade para você começar a decretar o fim das lutas dentro da tua casa, o fim das lutas no teu trabalho, aonde quer que você esteja guerreando. Jesus está dizendo para você: eu estou no barco, eu estou no meio da tempestade, eu vou lutar as tuas guerras junto com você. Jesus, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar sozinho, Ele estará contigo. Ei, irmãos, quando Deus Ele me direcionou essa palavra, eu fiquei perguntando: Senhor, o que é que Tu quer falar aos nossos corações? E Jesus, Ele falou no meu coração fortemente: talvez você esteja vivendo uma tempestade, eu preciso acalmar essa tempestade na tua vida. Só que Jesus, Ele falou primeiro ao meu coração, irmãos. Porque às vezes nós pensamos assim: o irmão está lá, ele não sabe da minha vida, não sabe o que eu estou passando. Mas você também não sabe o que eu passo, porque Jesus, Ele ministrou meu coração. E quando Ele ministrou meu coração sobre a tempestade, eu acreditei na palavra dEle, e já peguei a minha porção para mim. Então quer dizer para você, essa tempestade, ela não vai te afogar, ela não vai afundar o teu barco, porque Jesus está no barco, e quem está de fora está apenas contemplando de longe aquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Irmão, nós temos uma situação aqui de barcos e de tempestade. Só que nós vamos olhando aqui cada vez mais. Eu fiquei admirado de ver isso. Quando Jesus me direcionou essa palavra, eu fiquei assim pensando: mas Senhor, tem essa situação também ainda? Tem situações que Jesus, Ele não está no barco, mas nós estamos na tempestade. Mas nessa situação que Jesus não está no barco, Ele está observando a tua ação e a tua atitude. E Jesus, Ele me levou até o livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Versículo 22 ao 33, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedida da multidão, e despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém, irmãos? Essa palavra aqui, quando nós vemos, estava Jesus subindo ao monte para orar, mas os discípulos estavam no barco, e de repente começou a tempestade. E aí eu quero dizer para você, quando Jesus, Ele está no nosso barco, fica fácil, a gente se achega até Ele, acorda Jesus ali, dá uma chacoalhada nele, e Ele vem e faz de imediato. Mas eu quero dizer para você, dessa vez Jesus, Ele não está no barco, Ele está testando a fé dos discípulos. Jesus, Ele sobe para orar, e de repente a palavra de Deus, ela diz que vem os ventos, e as ondas começam a chacoalhar aquele barco, porque aqui vem dizendo que os ventos eram ao contrário. Conforme eles remavam, o vento batia, e as ondas chacoalhavam aquele barco. E de repente aqueles discípulos, eles começaram a ter o que? Eles temeram mais uma vez, porque os ventos eram ao contrário. E Jesus ministrou meu coração para falar para a igreja nessa noite: os ventos, eles estão contrários na tua vida, mas Jesus, Ele está dizendo que Ele está observando de longe a tua situação. Ele está observando qual vai ser a atitude que você vai tomar, qual vai ser a tua reação, porque o vento, ele está tentando parar a tua caminhada, ele está tentando parar o teu ministério, mas Jesus, Ele está dizendo nessa noite que esse vento ao contrário, ele vai acalmar também, porque a tempestade e o vento ao contrário na tua vida, ela não tem poder, porque Jesus está no controle da situação. Ei, Jesus estava no controle da situação da tempestade, Ele acalmou a tempestade. E desse momento aqui também nós vemos a situação a qual os discípulos estão no meio de outra tempestade. Só que me chamou a atenção é que Jesus, Ele não está no barco dessa vez. Talvez Jesus, Ele não esteja no barco da tua vida, e os ventos, eles vão começar a soprar contrário, porque você talvez deixou de convidar Jesus para o teu barco. E se Jesus não estiver no barco, meu irmão,
a luta vai ser maior. A batalha ela vai ser mais tremenda, vai ser mais forte. Mas Jesus, Ele quer entrar no teu barco. Mas é necessário nós convidarmos Jesus para o barco. Porque no meio daquela tempestade, Jesus Ele desce. Ele ficou observando de longe aquela situação. Enquanto os discípulos remavam pelo vento contrário, as ondas começavam a balançar. E Jesus, observando de longe, Ele começou a caminhar sobre as águas. E de repente alguém se levanta e fala: Jesus, és tu mesmo? Porque outros discípulos, eles começaram a olhar e falar que era um fantasma. Ei, Jesus está de longe e você não está reconhecendo que é Jesus que está te chamando. Jesus está de longe de você, observando a tua atitude, você não está percebendo que é Ele que está caminhando ao teu encontro. Por muitas das vezes nós caminhamos os caminhos ao contrário das nossas vidas, e Jesus Ele fica observando para ver qual é a tua atitude, qual é a tua ação, para provar que você ama Ele, para provar que você é filho escolhido dele. E Jesus Ele começou a observar aquela situação, e os ventos Ele começaram a soprar mais forte, e Jesus Ele começa a ir de encontro àquele barco. E naquele exato momento, a palavra de Deus ela vem dizendo que Pedro ele se levanta e fala para Jesus: se és tu mesmo, Jesus, deixa eu ir contigo. Ei, talvez vai ser necessário você descer do barco e ir de encontro a Jesus para trazer ele de volta. Qual é o teu barco que tem atrapalhado o teu encontro com Jesus? Qual é o barco que tem tentado parar a tua caminhada com Jesus? Porque a tempestade, Jesus ele estava dentro do barco, e ele acalmou a tempestade naquele momento. Mas a palavra de Deus ela nos diz que Jesus dessa vez ele não está no barco. Eu não sei qual foi o momento que você permitiu Jesus sair do teu barco. Eu não sei qual foi o momento que você olhou para trás e pensou em desistir. E naquele exato momento, Jesus ele se afastou um pouco de você, porque você permitiu que ele saísse do barco. A palavra de Deus ela nos diz que Jesus ele desceu do barco e subiu ao monte para orar. Ele subiu ao monte para interceder, para ver se verdadeiramente aqueles discípulos aprenderam aquilo que Jesus havia ensinado. Jesus tinha ensinado aquele povo que era necessário utilizar a fé e declarar para a tempestade ela se acalmar. Mas aí vem Jesus de encontro àqueles discípulos novamente, e ele olhou mais uma vez e viu que os discípulos não haviam aprendido aquilo que Jesus tinha liberado na vida deles. Ei, Jesus ele libera autoridade nas nossas vidas. Ele libera ousadia nas nossas vidas. Ele libera poder para nossas vidas. Mas por muitas das vezes nós não conseguimos utilizar aquilo que Jesus ele libera para nós. Mas Jesus está dizendo ao meu coração nessa noite que Ele está te chamando novamente. Porque se você está fraco, que você não consegue usar aquilo que Ele te entregou, a autoridade, a ousadia para você caminhar, Jesus está dizendo que Ele está te entregando hoje novamente. Então é necessário você se colocar de pé e falar: Jesus, eu estou aqui, derrama sobre mim a autoridade, libera para mim novamente a ousadia. E Jesus ele vai fazer acontecer na tua vida, meu amado. A palavra de Deus ela nos diz que naquele momento que Pedro ele olha para Jesus e fala: mestre, se és tu mesmo, deixa eu ir contigo. Pedro estava naquele exato momento reconhecendo que Jesus era o único que podia acalmar aqueles ventos. Pedro estava acreditando e depositando a sua fé novamente em Jesus, que só Jesus podia liberar ele, livrar ele daquele vento ao contrário. Meu amado, talvez os teus ventos eles estejam soprando muito forte na tua vida. Eu não sei qual é o vento que tem abalado a tua fé, eu não sei. Mas Jesus nessa noite está dizendo: corre para Ele. Ele está te esperando. Olha apenas para Jesus, porque Jesus ele é o único que pode acalmar os ventos na tua vida. A palavra de Deus ela nos diz que naquele exato momento Jesus ele olha para Pedro e fala: vem. Jesus estava dando uma ordem para Pedro, ele estava liberando uma voz de comando para Pedro, estava chamando Pedro novamente para mais perto dele. E a palavra de Deus ela nos diz que Pedro ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Irmãos, muitas das vezes nós olhamos essa passagem e falamos: Pedro é um homem de pouca fé.
Pedro era um homem que não tinha fé em Jesus, porque ele afundou. Ele desceu do barco, ele andou nas águas, mas ele afundou. Quem somos nós para julgar? Você consegue dar 3 passos em cima do mar? Nós não conseguimos, irmãos. Nós não temos essa fé que Pedro teve. Então Pedro estava mostrando para Jesus que aquilo que Jesus ensinara para ele estava cravado no seu coração. E Satanás, ele não teve o poder de tirar da vida do Pedro aquilo que Jesus havia ensinado para ele. E nessa noite eu quero dizer para você também, Satanás, ele não tem o poder de tirar do teu coração aquilo que ele está liberando hoje para a tua vida. Aquilo que Jesus está liberando hoje para a tua vida, você vai começar a usar dentro da tua casa, você vai começar a usar dentro do teu trabalho, você vai começar a usar dentro do teu ministério, aonde quer que você pisar a planta dos teus pés, você vai começar a usar essa autoridade, essa ousadia que Jesus está te liberando hoje. Mas é necessário você manter os olhos focados em Jesus. Sabe por quê, meu amado? A palavra de Deus, ela nos diz que quando Pedro, ele desce do barco, ele começa a caminhar, ele mantém os olhos focados em Jesus, e ele dá 3 passos. Só que a palavra de Deus, ela nos diz que durante os 3 passos que ele dá, ele se assusta com os ventos. Os ventos são contrários e são fortes, e de repente ele se assusta e começa a afundar. Ei, sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Os ventos, eles vão tentar te abalar. Ele vai tentar abalar a tua fé, vai tentar abalar a tua alma, vai tentar te desestruturar. Mas Jesus está dizendo hoje que a tua estrutura, ele não vai deixar você se quebrar a tua estrutura, porque a tua estrutura, quem está fazendo hoje, remontando hoje na tua vida, é Jesus. A tua estrutura, ela não vai ser afetada, porque Jesus hoje, ele está no teu barco, está te chamando de volta, para que você venha manter a tua fé em ação, porque é necessário você ter fé, porque sem fé, meu amado, é impossível agradar a Deus. Então eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela nos diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós agradamos ao Senhor. Será que você tem agradado a Deus, meu amado? Quantos aqui já viram um grão de mostarda? Poucas pessoas viram um grão de mostarda. Um grão de mostarda, meu amado, é menor que isso aqui, ó. Não dá para ver não, mas é bem pequeno. Então eu quero dizer para você, meu amado, você não precisa ter muita fé, mas tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu amado, a palavra de Deus, ela nos diz que Pedro, ele deu 3 passos, ele caminhou, e quando ele ia afundando, quando ele achou que ele ia perder a guerra, quando ele achou que ele estava perdendo, que ele iria cair, ei, você não sabe o que acontece, meu amado. Jesus, ele corre de encontro a Pedro, e Pedro está afundando, e a palavra de Deus, ela nos diz que naquele exato momento, Jesus, ele toma Pedro pela sua mão direita, e coloca Pedro de pé novamente, para que Pedro viesse permanecer num processo, num propósito que ele tinha para a vida de Pedro. Sabe o que Jesus está me ensinando para o nosso coração nessa noite? Ainda que você esteja caído, se afundando, Jesus está dizendo que ele está indo ao teu encontro hoje. Sabe por quê? Jesus, ele chegou na casa, ele chegou no teu barco para dizer que ele vai te colocar de pé novamente, porque as águas, a tempestade, os fortes ventos, eles não podem contra você, porque você é um servo escolhido do nosso Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está entrando no teu barco novamente, porque sem Jesus no barco, a tempestade, ela vai te afundar, ela vai te derrubar, mas Jesus está dizendo que hoje ele retorna para o teu barco, hoje ele está de volta na tua casa, Jesus está de volta hoje no teu coração, Jesus está de volta hoje no teu trabalho, Jesus está de volta hoje no teu casamento, ele está de volta hoje na tua família, na vida dos teus filhos. Sabe por quê? Jesus, ele não desiste de você, ele vai contigo até o final, meu amado, e Satanás, ele não vai afundar o teu barco não. Ei, talvez estejam dizendo lá fora, quem está de fora está dizendo, aquele barco vai afundar porque o vento é forte, mas Jesus, ele diz nessa noite, aquieta-te tempestade, e os ventos na tua vida, eles se acalmarão, eles se calarão, porque a voz do nosso mestre Jesus, ela é mais forte do que qualquer luta, do que qualquer guerra na tua vida. Jesus está no barco nessa noite.
Ei, Jesus, ele não desistiu de você, ele não desistiu do teu barco. Sabe por quê? O teu barco é o teu coração, é onde ele quer permanecer, é onde ele quer fazer morada, dentro do teu coração nessa noite. Então abre o teu barco aí, meu amado, e convida ele para a tua vida novamente. O Espírito Santo nessa noite, ele ministra ao meu coração que existem pessoas aqui que estão fora do barco, mas Jesus está te convidando para dentro do barco novamente. Ainda que você esteja fora, só quem está dentro vai conseguir viver o sobrenatural. Ei, quando Jesus ele falou, ele não gritou para ninguém ouvir lá fora, porque aquilo que Jesus tem para você é só para você, meu mano. Ei, é no meio do particular com Jesus que nós descobrimos aquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas, aquilo que Ele tem de melhor para fazer no nosso meio. Então quer dizer para você, Jesus ele vai falar baixinho, só para você ouvir o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer te levar até o final dessa caminhada, o quanto Ele está disposto a prosseguir com você. Sabe por quê? Ei, aquilo que Deus tem para a tua vida, Satanás ele não vai tirar não. Sabe por quê? Ele te entregou. O inimigo ele tentou parar o teu ministério, mas Jesus está dizendo hoje, ele está no teu barco. Então não sai de fora do barco, não sai para fora, porque é dentro do barco que você vai ver o sobrenatural. É no meio do teu barco que Jesus está dizendo hoje, as tempestades na tua vida elas se acalmarão, porque Jesus hoje libera sobre a tua vida aquilo que você está clamando, aquilo que você está buscando. Jesus hoje ele começa a liberar autoridade e ousadia aqui para a igreja. Jesus está te convidando, vem para dentro do barco, vem para dentro do barco, porque é dentro do barco que você vai viver intimidade, é mais perto dele, porque se estiver fora do barco, você não vai conseguir viver o sobrenatural. Ei, igreja, eu quero dizer para você nessa noite, só quem está perto de Jesus vai viver o sobrenatural. Ei, Jesus ele diz para você, permanece dentro do barco, fica no barco. Ainda que você esteja pensando em sair do barco, quantas vezes você não já pensou em pular fora, em chutar um pau da barraca e largar tudo no meio do caminho e falar, Jesus, eu estou cansado dessa vida, eu vou sair fora disso. Jesus está dizendo, permanece dentro do barco. A luta ela vem, a tempestade ela vem, mas sem Jesus, se você não estiver no barco, você não vai conseguir ouvir aquilo que Ele tem para você. Se você estiver fora do barco, você não vai viver o sobrenatural daquilo que Deus tem para a tua vida, meu amado. Aquilo que Deus tem para você é exclusivo para você. Aquilo que Deus tem para a minha vida é para a minha vida. Mas aquilo que Deus tem para a tua vida é para a tua vida. Eu quero dizer algo mais ainda para a tua vida. Satanás ele não tem o poder de tirar da tua vida. A palavra de Deus ela nos diz, meu amado, que quando existiu uma situação, muitos conhecem a história de Jó, mas quando eu lembro dessa palavra, o Senhor ele fala fortemente ao meu coração, que quando Satanás ele vai de encontro ao nosso Senhor, Deus ele olha para Satanás e pergunta, de onde tu vens? Satanás ele responde para Deus, eu venho te rodear e passear pela terra. E de repente Deus ele fala para Satanás, você tem visto meu servo Jó, homem fiel, homem reto, não se corrompe, não se desvia, não olha para trás, homem que permanece firme. E Satanás ele começa a olhar para Deus e falar, mas ele é assim porque ele tem tudo. Você tem cuidado, você tem dado riqueza para ele. Ele tem os melhores rebanhos, ele tem os melhores filhos, ele tem os filhos mais bonitos, ele tem a melhor casa, ele tem tudo. Por isso que ele não vai negar a fé que ele tem em ti. É por isso que Jó ele não vai largar nada, ele não vai amaldiçoar a tua vida. Então Deus naquele exato momento ele libera Satanás para tocar em tudo que Jó tem. Só que a palavra de Deus ela não diz que Deus ele fala para Satanás, você pode tocar em tudo que ele tem, mas só não toca na vida dele, porque a vida dele é minha. Então tu não vai tocar na vida dele. E aí é o que tá que me chama mais atenção, meu irmão. Deus muitas das vezes ele permite Satanás ele vir e fazer a festa nas nossas vidas. Satanás ele muitas das vezes ele tira tudo aquilo que nós temos. Ele tira o nosso emprego, ele tira o nosso casamento, ele luta para tirar tudo. Mas Deus ele diz que na tua vida ele não tem o poder de tocar, porque a tua vida é dele. Meu amado, a palavra de Deus ela nos diz que Satanás ele vem e desce na terra e toca em tudo que Jó tinha. Ele toca em tudo, tudo, leva tudo, mata os filhos, tira-se o rebanho,
toda a riqueza de Jó, mas resta alguém ainda na vida de Jó. E restava a sua esposa. E de repente aquela mulher, ela olha para Jó e fala: ei, olha a tua situação, olha o jeito que você está, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. E aí eu fui ministrar essa palavra, o Senhor, ele ministrou meu coração, falou: por muitas das vezes vai se levantar pessoas na tua vida para dizer que Deus ele não presta, que Deus ele está deixando você para trás, que Deus não vale nada, que é melhor você continuar vivendo a tua vida lá fora. E Satanás ele vai soprar cada vez mais no teu ouvido e falar: vem aqui para fora, aquilo que eu tenho para você, Deus ele não vai te ofertar, Deus ele não vai te deixar. Sabe por quê, meu amado? Aquilo que Satanás ele oferece, ele nos afasta de Deus cada vez mais. Aquilo que Satanás ele nos oferece, ele nos tira da presença do nosso Senhor. Jesus, quando ele foi tentado, Satanás ele ofereceu tudo para Jesus, mas Jesus ele permaneceu firme no propósito que ele tinha. Jesus ele permaneceu firme na palavra que ele conhecia. Então quer dizer para você, ainda que Satanás ele tente contra a tua vida, ele tente tirar tudo aquilo que você tem, permanece firme na palavra, permanece firme no propósito que Deus te chamou. Sabe por quê, meu amado? Satanás ele vai lutar, ele vai se levantar, mas eu quero dizer para você, maior é o Deus que está contigo do que aquele que está no mundo lá fora. Sabe por quê, meu amado? Aquilo que o mundo tem para te oferecer pode ser bom para você, pode ser muito gostoso, mas é um momento passageiro. Mas eu quero dizer para você que a alegria maior do que nós permanecemos na presença do nosso Senhor Jesus. A alegria maior você não vai sentir do que quando você entra e começa a chorar e falar: oh Deus, que louvor maravilhoso, Senhor, a tua presença é maravilhosa. E você começa a se quebrantar, se rasgar. Sabe por quê? A presença dele, meu amado, ela é forte na tua vida. E aquilo que tem para você nessa noite é a presença dele dentro do teu barco. Sabe por quê? Fora do barco você não vai conseguir. E Jesus está dizendo hoje: eu estou no teu barco, então permanece no barco. Ei, Satanás ele vai lutar para te afastar dos caminhos dele. Ele vai tentar de tudo para te afastar. Sabe por quê, meu amado? Satanás ele tem inveja de você. Satanás ele tem inveja daquilo que você tem. E sabe o que você tem aí? Um coração que sangra, que bate, que clama, que geme pelo teu Jesus cada dia. Ainda que você não reconheça que o teu coração está batendo aí, chamando Jesus, 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 Deus está falando para você nessa noite: é o teu coração que me atrai. E se o teu coração ainda está atraindo Jesus para o barco, Satanás ele vai se levantar. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai voltar, ele vai sair fora. Porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo lá fora. Maior é aquele que permanece do teu lado. Maior é aquele que te chamou. Maior é aquele que te escolheu para viver o melhor dessa vida. Meu amado, eu quero dizer algo mais além para você ainda. Nós tivemos ontem a eleição. Nós clamamos para que Jesus viesse fazer a obra aqui na terra. Nós não sabemos o que está por vir, nós não sabemos o que está para acontecer. Cada um teve o seu voto, mas eu quero dizer para você: Deus está cada dia preocupado com o teu coração. Deus não está preocupado com quem vai se assentar lá, não. Deus está preocupado o que você vai fazer daqui para frente. Deus está preocupado com o que você vai pensar, o que você vai colocar o teu foco, qual vai ser o teu foco, qual vai ser a tua ação. Ainda que venham homens que talvez não sigam princípios, Deus está dizendo para você: permanece firme na palavra. Permanece firme, porque a minha igreja, as portas do inferno elas não prevalecerão contra ela. Ei, irmãos, Jesus, nós vimos duas situações aqui. Uma aqui Jesus não estava no barco, e a outra que Jesus estava no barco. Talvez nós vivemos, eu não sei você, mas talvez você esteja vivendo uma situação dessa. Ou você viveu a primeira ou você viveu a segunda. Mas eu quero dizer para você: permanece no barco. Permanece no barco. Sabe por quê? Quando Jesus estava fora do barco, Jesus ele retornou para o barco novamente. Mas para Jesus retornar para o barco novamente, foi necessário descer do barco e chamar ele de volta. Sabe por quê, meu amado? Quando nós descemos do barco, nós corremos o risco de afundar. Mas mesmo assim, nós não afundamos, porque Jesus ele nos coloca de pé e nos leva para o barco novamente. Então quero dizer para você nessa noite: se Satanás ele tentou te parar,
ele tentou te tirar do teu barco, se os ventos, a tempestade, elas sopraram forte contra a tua vida, Jesus está dizendo para você nessa noite: aquieta-te, porque eu estou no barco, e essa tempestade ela não vai afundar o teu barco. Então eu quero te convidar a se colocar de pé nesse exato momento. Irmãos, Deus ele é tão lindo, tão maravilhoso. Muitas das vezes nós erramos, nós falhamos com Ele, mas Jesus mesmo assim Ele continua dizendo para nós que Ele está conosco. E uma das coisas que me maravilha cada dia mais que eu falo de Jesus é esse amor que Ele tem por nós. Nós passamos por lutas, por guerras, por batalhas, e mesmo assim Jesus Ele prossegue. Ele insiste em nos amar, Ele insiste em querer a cada dia mais o nosso coração para Ele. Ele insiste a cada dia mais que você não venha olhar para trás, que você permaneça firme no barco. Então eu quero dizer para você nessa noite, talvez os ventos, a tempestade, ela tenha tentado afundar o teu barco, mas se você crê que Jesus Ele acalmou a tempestade hoje na tua vida, eu quero te convidar a você vir aqui na frente, que você possa neste momento se liberar, se libere para que Jesus Ele venha e permaneça no teu barco. Sabe por quê, meu amado? Talvez o teu barco não seja um barco físico, material, mas o teu barco pode ser o teu coração. Então por muitas das vezes, talvez Jesus Ele tenha se afastado aí por alguns erros, algumas coisas que você tenha feito para desanimar o nosso Deus. Mas Jesus nessa noite Ele está dizendo para você: abre o teu coração, abre o teu barco, porque eu quero permanecer contigo. Sabe por quê, meu amado? Quem está de fora está contemplando aquilo que Jesus Ele está fazendo na tua vida, aquilo que Jesus Ele está querendo fazer no teu barco. Sem Jesus no barco, nós não conseguiremos vencer essa luta. Sem Jesus no barco, nós não conseguiremos vencer essa tempestade. Então quero dizer para você: abre o teu coração aí, abre o teu barco aí, chama Jesus de volta. Sabe por quê, meu amado? Talvez Jesus Ele desceu do teu barco e você nem percebeu. Talvez Jesus Ele se afastou aí por um instante, foi interceder por você de longe, e você nem percebeu que Ele se afastou de você. Então Jesus nessa noite está dizendo para você: vem de volta aqui para minha casa, vem de volta, abre o teu barco, abre o teu coração, para que eu entre e permaneça no teu barco. Ei, Espírito Santo de Deus hoje está ministrando no meu coração hoje, que existem pessoas aqui que perderam aí a presença de Jesus por algum momento. Jesus Ele saiu, Ele foi para longe observar os teus passos, a tua caminhada, e Jesus está dizendo hoje que Ele quer de volta o teu coração, Ele quer você de volta para a vida dele. Sabe por quê? É o teu coração que vai atrair Ele. Sabe por quê, meu amado? Quando Jesus está no barco, as tempestades, os fortes ventos, eles têm que se acalmar, porque a palavra do nosso Senhor Jesus, ela é como o som de muitas águas. A voz dele é muito mais forte, e maior é o que está conosco do que o que está no mundo lá fora. Então se você quer vir aqui na frente, venha, se rasgue na presença do Senhor, não tenha vergonha não, meu amado. Sabe por quê? Quem vem aqui na frente, ei, não é quem está em pecado não, meu irmão. Quem vem aqui na frente é aquele que está sedento por mais de Jesus, é aquele que quer a cada dia mais que Jesus venha permanecer no seu barco. Vem aqui na frente, nós iremos louvar, nós iremos cantar, mas os nossos pastores estão aqui na frente, eles vão orar pela tua vida, eles vão liberar uma palavra de autoridade para você, eles vão liberar uma unção, uma autoridade, uma ousadia nova para a tua vida. Então se você quer receber mais, pode vir aqui na frente, venha, te convido, feche os seus olhos aí, aleluia. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão.
testemunho para contar em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: chega de testemunho de derrota sobre a tua vida. Chega de coisas negativas ao teu redor. Chega. Assim diz o Senhor: eu tenho uma história linda para contar para você. Eu tenho uma história linda para trazer sobre a tua vida. Tem uma unção de novos começos aqui nessa noite. O Senhor está dizendo: vai pegar quem quiser. Se você quiser novo começo, você vai ter que começar a olhar com maturidade para o vento, para a tempestade, e saber que nada vai roubar a tua vida, porque Jesus está no seu barco. Nada vai tirar a tua paz, porque Jesus está no seu barco. Nada vai tirar a tua comunhão. Nada vai tirar a tua adoração, porque Ele está no teu barco, porque Ele está cuidando de você, porque Ele está zelando pela tua vida. Olharei pro alto, de onde vem o socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Se você quiser aceitar Jesus, ou se você quiser voltar para Jesus, levante as suas mãos e eu vou orar por você. Eu quero apresentar você para Ele. Apresentar agora uma nova vida, uma nova pessoa. Simone, Jesus já me conhece. Ele me conhece, mas Ele quer que você se apresente como uma nova criatura aqui nessa noite. Ele está disponível para você. Eu oro pela tua vida agora e eu selo esse comprometimento